Café na praça. Deu para Ora, descansar? está tudo bem. De que é do trabalho? Sim. Nunca dá muito. Sabes que o meu trabalho, depois a continuidade em casa é com crianças na mesma, portanto, nunca dá muito para descansar. Eu trabalho com crianças e depois chego a casa e tenho a minha criança. Café na praça com Rui Passos. Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça. Hoje comigo tenho o Rui Passos, é educador de infância em Viana do Castelo. Rui, obrigado por teres aceitado o convite para este Café na Praça. Nada, obrigado eu. Rui, a pergunta da praxe é pequenino. O que é que gostarias de ser quando fosse grande? Uma boa pergunta. Sei lá, acho que gostava de ser tanta coisa, mas a primeira que eu me lembro de ser gente e pensar que gostava de ser, eu acho que era mesmo relatador de jogos de futebol na rádio especificamente. Porque ouvia muito e adorava a emoção que aquilo transmitia. Eu adoro futebol e adorava a emoção que aquilo transmitia. Aliás, depois encaixa noutra coisa que deves desconhecer e que eu tenho um projeto, eu sou colecionador de camisolas de futebol há muitos anos e tenho um projeto de colecionar camisolas do distrito de Viana e muito pelas recordações que me trazem os relatos de ouvir Távora não sei das quantas, Ponte da Barca não sei das quantas, e hoje esses lugares que para mim são, pronto, ok, fazem parte, é fácil para mim identificá-los, na altura não eram assim muito fácil, porque parecia-me tudo muito longe, e era muito por aí. A primeira coisa que eu me lembro de ser era relatador de jogos de futebol, especificamente isso, não era jornalista, não ia fazer mais nada, era só relatador de jogos de futebol na rádio. Mas esses relatos que falas era de rádios nacionais ou era de rádios locais? Porque tu referiste nomes Das de. locais. Eu lembro-me das locais. Lembro-me da Geice, lembro-me da Alto Minho, que eram aquelas que davam os jogos de Vianense e por aí, que era o clube que eu acompanhava com mais atenção. Também me lembro das nacionais, mas eu as nacionais geralmente, eu sou portista e via muito o Porto já na televisão e não havia tanto o relato. Mas os relatos daquelas tardes desportivas, de passar de estádio em estádio, lembro-me das rádios de Viana, lembro-me muito bem desses relatos, era muito engraçado. E que nomes é que te lembras? Lembro-me do Távora, Não, 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 eu não. agora é mais fácil. De quem Ah, estava a narrar. lembro-me muito do Xavier, que ainda hoje sei que faz acho que na Jace. Lembro-me muitas vezes e eu penso que aí já era um bocadinho mais velho, mas lembro-me do Laranjeira, mas não tenho assim muita ideia de comentadores ou de relatadores, não me lembro muito bem. Lembro sobretudo do Xavier, a voz dele é mais familiar, e mais um senhor que eu não sei o nome, pronto, mas também sei quem é se eu vi na rua, mas não sei o nome dele. Basicamente é isso. E nunca experimentaste? Nunca foste bater à porta Não, da nunca, Jace ou nunca de tive, algum? nunca tive essa oportunidade. Depois também a minha vida seguiu caminhos diferentes. E tu, pronto, disseste que eu estava em Viana. Eu vivo em Guimarães há 10 anos. Portanto, não estou em Viana, portanto, estou emprestado. Portanto, nunca tive essa oportunidade e até gostava, porque eu, por exemplo, eu jogo FIFA e estou a fazer os relatos, estou a jogar Matraquilhos, estou a fazer relatos, é uma panca que eu tenho, pronto. Não quer dizer que tenha jeito, mas gosto, acho piada aquilo. Tens aí rádios em Guimarães para experimentar? Tenho. Mas, Pô, mas, mas não, mas ao mesmo tempo não é tão familiar, porque realmente agora já é um capricho, mas eh, as equipas de Viana dizem algo e voltando um bocadinho à coleção que eu tenho, eu tenho cruzado com bastantes jogadores e pessoas que já jogaram futebol em clubes tão grandes e extintos como o Moledense, por exemplo, ou o Caminha, ou que ainda existe o Caminha, mas já não tem futebol profissional, futebol sénior. Um, e é muito engraçado as histórias que eles contam e as coisas porque eu nunca joguei futsal, aliás, cruzei-me contigo algumas vezes a jogar futsal. sim. Um, e, e, um, e pronto, é muito engraçado. Aqui nunca experimentei, lá está, nunca tive a oportunidade e também a minha vida depois chegou de rumo completamente diferente, que não o desporto, embora eu goste muito de acompanhar e de ver. E essa coleção de camisolas, conta-me lá, quando é que a começaste a fazer? Não, eu já coleciono camisolas há alguns anos. Eu quando era pequeno tinha sempre gostei muito de camisolas e é um artigo muito caro, não é por assim dizer, é uma coisa que não é propriamente acessível. E eu lembro perfeitamente que tenho um primo da minha mãe, que foi árbitro, é de Viana, que é o Francisco Ferreira, e ele foi árbitro muitos anos, e ele deu-me a minha primeira camisola do Porto, aquilo
até não soa, mas cheira mal. Eu fazia educação física com a camisola, as aulas todas, que era uma camisola do Porto, do Romeu, que depois jogou no Vitória, de Guimarães e tudo mais, e foi a minha primeira camisola. Depois, a partir daí, comecei a querer sempre colecionar. Depois tenho camisolas de muitos jogadores e de muitas coisas. E agora, mais recentemente, deu-me para ter do Vianense e depois de clubes de Viana. Consegui algumas de Vianense e depois comecei, pá. E é malta que até dá valor. Eu tenho uma página que se chama Museu do Futebol Vianense e depois aquilo tem sempre uma história do jogador, tem o palmarés do clube, tem a história do clube, o estádio. Pronto, e eu acho que também é uma forma de divulgar, e é o futebol verdadeiro, é aqui que está, não é? É mais nestes sítios do que propriamente, e eu sou apaixonado pelo Porto, mas sei que o futebol verdadeiro, a essência, está nestes rapazes que jogam por gosto, porque se divertem, porque vão comer uma Santos com chouriço no fim, ou porque tu jogaste e sabes como é, e pronto, e é um bocado por aí, dá-me prazer ver que as pessoas dão valor àquilo que eu faço e também dizem, opá, a camisola contigo fica bem entregue, está aqui na minha casa a ganhar pó e contigo fica bem entregue, eu sei que está direito. Depois tento dar-lhes também um bocadinho do reconhecimento que eles merecem, através, pronto, das publicações e das coisas que eu faço. As redes sociais são o que são hoje em dia. O objetivo é fazer uma exposição física em Viana, ainda me faltam alguns clubes para isso, eu quero ter os clubes todos de Viana, faltam-me alguns, mas a ideia é mesmo ter uma exposição física em que possa não só para mim, mas para as outras pessoas todas verem as camisolas, porque acho que é um artigo que até muita gente gosta e acha piada, embora nunca se calhar pensem que coleciona é um bocado maluco, mas depois vais a ver e até as pessoas, pá, realmente isso é fixe, e daquele clube e tal. Depois tenho o meu pai, que é o meu Jorge Mendes, em Viana, que é ele que me faz, que me vai buscar as camisolas, porque eu nunca estou em Viana, só vou uma vez por mês, mais ou menos. Ele é que me faz isto, ele acha piada, e depois também começou a falar ele, e começou a arranjar também outras pessoas que me arranjam camisolas, e depois acaba por ser uma bola de neve. E é por aí. Então, quantos clubes é que te faltam para ficarem já com a vergonha de ser publicamente envergonhados para resolvermos isso já? Não, olha, eu acho que mais ou menos, nesta altura, estão mais ou menos inscritos entre a primeira e a segunda divisão à volta de 40 clubes, mais ou menos. E depois há uns tantos extintos. O Fontourense, que é de Fontoura, em Valença, no Moledense já tenho, o Soutelense, que agora só tem futebol feminino. Mas estás à procura especificamente de equipas que tenham futebol sénior masculino? Sim, Ok. por norma, sim. Mas, por exemplo, também já um rapaz também me enviou de Monção uma camisola do Centro Cultural e Esportivo de Moreira, de Moreira de Monção. E é uma camisola das camadas jovens, portanto, não me importa, obviamente, o foco é o sénior, mas não me importa receber camadas jovens. Mas eu diria que tenho à volta de 40 clubes, mais ou menos, até agora, 30 e tal. Faltam uns 15, por aí. Faltam Os alguns extintos é ainda. que será sempre muito mais complicado conseguires qualquer coisa, não é? Os quê? Não percebi, desculpa. Os clubes que já não têm, isso será um Os bocado mais extintos, sim. complicado. Mas, por exemplo, olha, do Moledense pensei que ia ser impossível e consegui duas no mesmo dia, por exemplo. Às vezes é um bocado relativo, depende também de muito da pessoa com quem estás a falar e da sorte que tens, do contacto que fazes, como é que corre. Depois tenho tido experiências engraçadas, por exemplo, à conta de uma camisola do Moledense. Uma das pessoas com quem falei, que se pronto ficou logo a dar-me uma camisola, e eu fui ver depois, pesquisei um bocadinho sobre ele e percebi que ele era produtor de cerveja artesanal. Eu adoro cerveja artesanal. Então ele, além da camisola, enviou-me 5 cervejas artesanais e depois as coisas criam-se daqui um bocadinho, percebes? E depois eu enviei um livro dos meus, porque acho que o primeiro contacto que me fizeste vem no sentido de eu escrever, tal, penso eu, pronto. E depois é engraçado as experiências que se trocam, e depois, eu joguei no Moldense em época tal, e passava-se isto assim, e depois as pessoas até, ao eu partilhar a camisola, relembram, e depois partilham fotos da equipa, e depois vêm não sei quantas pessoas comentar, e esta dinâmica que se cria eu acho muito engraçado. Porque as coisas boas, pá, uma pessoa deixou de jogar se calhar há 10 ou há 15 anos, mas quer dizer, os momentos ficaram lá e isso é muito engraçado de rever numa época em que não havia assim tantas fotografias, hoje está tudo registado, mas na altura não estava. Hoje é fácil um jogador do Melgacense dar-te uma camisola e ter uma fotografia com a camisola, na altura não era, é difícil conseguir esse tipo de registros. Ou camisolas que tu nem percebes bem a época. Ou aconteceu uma situação muito engraçada, e desculpa se me estou a desviar muito Não, estás à vontade, isso é do como se foco. estivéssemos num café. É para desviar. do foco principal, mas eu gosto mesmo de camisolas e esta situação tem sido engraçada. Eu tinha falado com o clube diretamente com o Vitorino de Piães e eles disseram para contactar o presidente. E eu contactei o presidente e ele
pronto, aquelas pessoas que não são de muitas palavras, respondia e tal, mas eu ficava sempre ali naquele meio tempo, será que sim, será que não? E uma altura, agora no Carnaval, fui a Viana, e eu assim, bem, vou arriscar, vou lá, Vitorino de Piães, e se calhar ele não me vai atender o telefone, e ele atendeu-me, estava a chover, copiosamente, ele atendeu-me, eu estava lá à porta do estádio, e ele, parei um bocadinho que eu vou aí, e eu vim com 9 camisolas do Piães, acho que passei a ser o maior colecionador do Vitorino de Piães. Tenho camisolas que nem sei a época, devem ser para aí de 90, e depois até recente. Atualidade. Pronto, e esta cena engraçada que se cria, Mas alguns, também as mais fácil camisolas de hoje em pensar. dia, ter as camisolas da atualidade, não é só pelo simples facto dos clubes estarem a praticar, mas também é mais fácil, porque Sim, antigamente uma camisola era capaz de fazer 3, 4 épocas. E agora sim. uma camisola faz um jogo, às vezes, ou dois, mesmo nas equipas mais. Né, das equipas do Distrital de Viana, há equipas que conseguem mais facilmente substituir as suas camisolas e fazem mais camisolas. Por isso, quanto mais antigas forem, de certeza que mais valor também terão, não é? Sim, tem outro valor. E eu não as acho tão bonitas, a maior parte, parecem sacos, assim, são aquele material assim pouco justo e não sei o quê, mas acaba por ter um valor diferente, sim, completamente. Às vezes dizem-me assim, eu tenho uma, mas tenho 8 anos ou 9, já não tens interesse? Eu, oh, não, amigo, tenho interesse todo, não há cá nem 8 nem 9 anos, e depois a piada está muito aí, é na diferença, porque eu realmente é como digo, comecei muito com foco no Vianense, só que depois comecei a perceber que é muito difícil, porque há muita gente até tem camisolas de Vianense, mas também não as quer partilhar, e isso é completamente legítimo, mesmo de camadas jovens. Um, consegui, mas depois fiquei ali um bocado limitado e não estava a conseguir avançar no Vianense, então depois assim, deixa-me lá ver aqui noutros clubes e tal. Tinha algumas já, tinha do Chafé, tinha do Cerveira, tinha do Valenciano. Um, e depois começou e percebi bem, esta malta adere e não sei o quê, pronto, comecei. Há um trabalho de pesquisa grande, obviamente tenho que pesquisar por plantel, por época, por ver depois, é claro que o contacto é feito por rede social, não é? Tenho que checar se aquele não há nomes comuns, não é? Há nomes que são muito comuns. Tenho que checar se aquele João Fernandes é aquele João Fernandes que está ali na fotografia, que às vezes não tem nenhuma fotografia referente aos seus tempos de futebolista, e às vezes corre o risco de ficar mal, mas é assim, pronto. Tento ser o mais educado possível na abordagem, às vezes nunca correu mal no sentido de alguém me ofender ou dizer tu deves ser mas é tolo, ou não sei o quê, mas há pessoas que dizem, olha, pronto, eu tenho as camisolas, mas quero guardá-las para mim, porque é uma recordação, e aí ninguém melhor que eu compreende isso, obviamente. Claro. E onde é Por que estás isso, a pensar fazer esse museu, essa exposição? Tens alguma coisa pensada? não tenho, eu quando imagino isto, às vezes quando vou para a cama, que é quando as ideias começam a carburar, imagino muito ali nos passos de conselho, ali uns manequinzitos e tal, mas pronto, isso tem que haver uma disposição grande para se fazer isso, será Mas uma coisa temporário não temporária, sei. mas possivelmente, eu acho que é do interesse, sinceramente, acho que é de interesse da população em geral de Viana, apesar de ser uma coisa específica, e eu também quando criei a página pensei, bem, isto é algo muito específico, camisolas de futebol, clubes de Viana, isto vai interessar a 10 pessoas. E a verdade é que a página tem tido um crescimento engraçado e tem tido muitas interações e acontece, por exemplo, outro dia partilhei uma camisola de um miúdo que joga atualmente no Campos, com 21 ou 22 anos. Bem, aquilo teve ali uma interação enorme e muitas pessoas lá de Campos a comentar e depois isso é muito engraçado, as coisas que tu crias e percebes que até realmente até interessa a alguém. Qual é a camisola mais Mas sim, mas valiosa que tens? a camisola mais valiosa que eu tenho. Há duas formas de responder a isso, monetariamente ou sentimentalmente. Sentimentalmente eu tenho algumas muito que têm a ver com como foram conseguidas. Tenho uma, por exemplo, de um jogador que está atualmente na. Ai, é à beira da Rússia, mas não é a Rússia, até. Não sei se é no Uzbequistão ou assim uma coisa qualquer. Joga no Almaty Karan. Eu não tenho nome esquisito, nem eu estou a conseguir dizer. Uma equipa que joga de amarelo e preto. E ele estava a jogar em Ljubljana em 2017 e eu fui de viagem com os meus amigos, fizemos uma viagem pela Europa. Aliás, que deu origem a um dos meus livros. Um, e eu, na altura, pronto, deixa-me lá ver se joga algum português em Ljubljana. E encontrei. E ele foi, pronto, ficou-se logo, pá, quando estiveres cá, eu dou-te uma camisola. E foi muito engraçado, fomos ter com ele e com a esposa, na altura. E ele deu uma camisola, tivemos uma fotografia, não sei o que mais. E a partir ele, tanto já jogou na Rússia também, e arranjou-me uma camisola de um clube da Rússia. Pá, essas histórias são engraçadas. Essa será uma das mais valiosas. Outra será uma do Fabiano, que foi guarda-redes do Porto, porque foi dada pelo próprio, é a única camisola do Porto que eu tenho usada por um jogador do Porto, foi dada no fim de um jogo, em que passei o jogo aos gritos, mas ele lá olha para mim.
E depois tem outras muito, muito especiais e que se vais a ver são de clubes muito mais pequenos. Lembro-me uma altura, o Gafanha da Nazaré jogou contra o Porto para a Taça, pá, aí há 5 anos, talvez. E eu gostei muito de um jogador brasileiro que estava jogar no Gafanha, então eu pedi ao clube uma camisola e comprei com o lettering a dizer Gafanha Nazaré, Porto, Estádio de Aveiro, não sei o quê. E ele achou piada e mandou-me uma mensagem: olha, obrigado por teres comprado a minha camisola, não sei o que mais, tipo, sentiu-se importante, normal. Entretanto, depois daí ele jogou em mais 2 clubes e mandou-me uma camisola do Fátima, onde ele jogou, autografado, e mandou-me uma camisola do... Não me lembro, São Pedro de qualquer coisa, não é da Cova, mas é qualquer coisa do género, e mandou-me também. E depois estas amizades que vais criando pequenas são engraçadas. Portanto, o valioso aqui é um bocado relativo. Obviamente tenho uma camisola Tenho uma camisola, agora é aqui a minha pequena a interromper, desculpa lá. Olha mal. Tenho uma camisola do Quaresma, de jogo da Liga Europa, tenho camisolas do Fábio Silva, de jogo da Liga Europa, tenho camisolas do Casilhas. Se me falares em valores, bem, ok, valem. Mas estas que têm estas histórias valem muito mais Eu para mim. estava, mas até São mais muito para a parte não monetária da sim. camisola em si, claro. Sentimentalmente são estas, talvez, assim, correndo o risco de estar a ser muito injusto, mas diria que são estas as que me deram mais prazer, assim, a receber. E qual é aquela camisola que tu querias mesmo ter? Sabes que esse conceito eu já o tive e acho que já não tenho muito. Porque, sei lá, eu fui-me tornando um bocadinho mais grato por aquilo que vou recebendo, por muito pequeno que possa parecer. Porque já quis ter muita coisa, e quando se começa a colecionar de clubes, como eu coleciono, e tenho algumas do Porto, tu só podes almejá-las comprando. E começa a ser mais um negócio, e isso começa-me a desinteressar. Começa a ser mais, olha, vou juntar 500 euros para comprar uma camisola sei lá, do Ricardo Carvalho, por exemplo, que eu gosto muito, ou uma camisola do Deck. Eu tenho a camisola que será que eu almejo tenho uma camisola preparada para o jogo do Deck, de despedida dele com o Barcelona, que tem o logotipo pronto, e essa é uma camisola, sendo o meu jogador favorito de todos os tempos, será a camisola já dos meus sonhos, por assim dizer. Por isso, é um bocado, já não há nenhuma camisola que eu diga assim, claro, se não é uma camisola do Maradona, por amor de Deus. Mas não sonho com isso, percebes? É um bocadinho, agora vou vivendo isto de querer ter as camisolas. Sei que, por exemplo, no fim de semana, se Deus quiser, vou a Viana e tenho um ex-jogador que me vai dar uma camisola do Castanheira. Eu não tenho uma camisola do Castanheira que já nem existe. Eu vou ficar todo contente por ter uma camisola do Castanheira. E tenho, por exemplo, pessoas que me dizem assim: opá, isto não vale 10 euros assim, mas eu também não quero que valha 10 euros, isto não tem a ver com valor monetário. Pronto, é esta a história. Já fizeste alusão aos livros, foi por aí que eu entrei em contato contigo. Como é que surgiu a escrita? Como é que isso apareceu? Quantos livros já tens publicado? Conta-me lá essa parte que eu desconheço. Pronto, eu neste momento tenho 4 livros publicados, 3 infantos-juvenis, aquele estilo uma aventura, e tenho um de literatura, eu não vou dizer para adultos, não pensam que é outra coisa, mas é um livro escrito a pensar no público adulto, de viagens. E tenho um para sair agora em junho também de viagens. Começou, eu sempre gostei, eu vou dizer, sempre gostei de escrever, mas nada muito sério, mas gostava de português, eu nunca fui um grande aluno, sempre fui um aluno mediano. E tinha boa nota a português, era de humanidades, tinha português A, e eu adorava português. Gostava daquilo, percebia a dinâmica e pronto. Foi a única disciplina até hoje que eu tive explicações e talvez aí tenha desbloqueado ali o meu gosto, porque percebi, além de estar só ali a fazer figura de corpo, eu percebia aquilo e gostava daquela, eu não sei se faz de humanidades, mas acho que possivelmente também não és, pronto. Mas tínhamos português A e aquilo basicamente, a estrutura dos testes, das provas era sempre dividida em 3, pronto, e aquilo, eu percebia aquilo de trás para a frente e gostava. Pronto, 2014, situámos-nos já muito depois desta parte do ensino de português, surgiu um passatempo do Pingo Doce, que agora até já vai para aí na 4ª, ou na 5ª, ou na 6ª edição, que era de criar um livro infantil. E eu comecei a escrever por aí. E eu, pronto, criei um imaginário e baseei-me Eu tenho experiência como voluntário nos Açores, em Rabo de Peixe, que é uma freguesia bem conhecida. Peguei em 2 miúdos que eu gostava muito de lá, usei-os como personagens, entre aspas, usei-os. Pronto, e a partir daí comecei a escrever uma história que nem ficou pronta para o concurso, mas depois concluí o livro.
E achei piada aquilo, pronto, achei que realmente aquilo era engraçado e gostei de escrever. Embora, se eu olhar agora para esse livro, de 2015, e olhar para a minha escrita hoje em dia, felizmente não tem nada a ver, realmente, porque pronto, tem ali coisas que eu hoje não escreveria, mas faz parte do processo. Pronto. Depois, em 2017, escrevi o segundo, em 2019 escrevi o terceiro. Não está concluída a saga, mas eu parei porque isto da escrita, como acho que como qualquer ligação à arte, tem fases, tem momentos em que nós estamos muito motivados, outros que não, e a literatura sendo um mercado muito, 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 muito difícil, como possivelmente será o da música e o de outras coisas, desmotiva, pronto, a verdade é que é essa, e parei, tenho a história meio escrita, mas não continuei. Resolvi então virar-me para a literatura, pronto, mais adultos, escrevendo um livro de viagens, que é aquilo que eu adoro ler, são livros de viagens. Pronto, baseei-me na viagem que há bocadinho te lancei o isco daquela camisola que fui buscar a Ljubljana, uma viagem que fiz com os meus amigos em 2017, resolvi escrever um livro que foi um bocado de sobranceria da minha parte, porque eu li livros de viagens que são voltas ao mundo, que são viagens pelo continente sul-americano, e eu e os meus amigos só saímos em Itália, cruzámos a Áustria, fomos à Eslovénia, à Eslováquia, Croácia, e regressámos à Itália e regressámos, foram 9 dias apenas. Portanto, é um bocado de sobranceiro escrever um livro sobre isso. Mas talvez a diferença esteja, a meu ver, primeiro num relato comum, num relato plural, melhor dizendo, que os viajantes escrevem sobre uma experiência própria, vão sozinhos normalmente, e eu escrevi sobre, na minha perspectiva e também na perspectiva de um grupo de amigos que estava a viajar, que é um bocado diferente. Sabes, quando nós vamos sozinhos, ou quando estamos sozinhos a fazer alguma coisa, temos que nos confrontar também e falar e conversar, e somos obrigados com um grupo de amigos nós estamos na nossa zona de conforto, e então essa abordagem é um bocado diferente e eu gosto disso. E foram só 9 dias, e escrever um livro sobre 9 dias de viagem pode à partida parecer que não há grande matéria para isso, mas eu acho que até há. O tema comum em todos os livros, mesmo os infantos juvenis, lá está, são as viagens, porque mesmo os outros 3 livros, um é passado nos Açores, outro é na Suíça e outro é na Grécia, que foram 3 sítios onde eu já estive. O primeiro objetivo dos infantos juvenis era tentar que os miúdos olhassem para o mundo de outra forma, para as viagens, embora hoje seja muito mais fácil do que até era no nosso tempo de, sei lá, nós não somos velhos, mas nos nossos 20 anos não viajávamos como os miúdos podem viajar agora, não havia a mesma facilidade. Tu possivelmente fizeste as tuas viagens as tuas visitas de estudo, como queres chamar, do secundário ou tudo mais, se calhar se fosses a Salamanca ficavas todo contente. Eles agora vão a Londres, vão a não sei onde, não sei o que mais, é tudo muito mais acessível e muito mais fácil. Pronto, mas gostava muito de passar essa parte das viagens para os miúdos e deste gosto sobretudo porque a viagem eu acho que é uma forma de nós abrirmos muito os olhos ao mundo e se calhar evitar que se formem seres humanos como aqueles que nós vemos na televisão todos os dias e que levam o mundo onde ele está agora. E a viagem pode nos tornar mais tolerantes neste sentido. Até eu também não acho que seja assim, sou tolerante e muito respeitador, mas obviamente tenho os meus preconceitos e tenho as minhas coisas que eu posso dizer que não, mas depois vai saber e por dentro estou-me ali a roer um bocado. Todos nós somos assim, por muito que queiramos dizer que não, é verdade. Pronto, e a literatura surgiu muito por aí, porque além dos livros eu tenho as minhas páginas que alimento com textos e reflexões soltos, gosto de escrever sobre mais variadas coisas e pronto, e às vezes e gosto da forma como me consigo ligar a mim próprio e ligar aos outros através da escrita, porque não sou uma pessoa assim muita conversa, apesar de parecer que ainda nunca leio, mas sabes que isto é o meu alta definição, tenho que aproveitar o meu momento de fama. Mas não sou assim muito de conversar e tudo mais. E então a literatura, ou a escrita, por muito pequeno que seja o texto ou tudo mais, se perdes um bocado de tempo a ler um ou outro texto meu, tu consegues perceber isso. E eu normalmente escrevo sobre as mesmas coisas, sobre sítios onde já estive, sobre sítios onde gostava de estar, eventualmente, sobre as pessoas que me são queridas. E pronto, escrevo muito sobre Viana, apesar de não estar perto. E eu até teria aqui depois 2 excertos, e depois quando achares oportuno eu posso dizer, são dos meus textos, são 2 textos que eu escrevi, são 2 excertos pequenitos, sobre Viana, para tu também perceberes um bocadinho, e eu acho que tu também não vives em Viana, segundo eu percebo. Não, estou no Dubai. Pronto, bem longe, não é? Bem mais longe que eu. E eu não sei se essa saudade se te bate de vez em quando, mas nós temos alguma coisa de especial na nossa cidade, uma coisa muito especial. E a meu ver, na minha ótica, eu gosto de me declarar de vez em quando
a Viana através das palavras. Eu sinto que isso é importante também. Deixa-me abrir aqui, eu separei há bocado. Opa, não quero que isto não é nada de outro mundo, mas são duas páginas que eu achei, dois excertos que eu achei engraçados. Pô. O primeiro foi de um texto que eu retirei, é relativamente recente. Eu escrevi assim: quero que a minha filha saiba sempre que o pai é de Viana, que ama e sente a sua terra em cada poro, que não é da cidade morta, que não tem ninguém nas ruas, onde o vento fustiga e despenteia. E se não for, e se for, não me incomoda. Faz parte e eu até tenho cabelo curto. Mas que perceba sempre que a ela também lhe correm no sangue as ruas da Ribeira, a maresia que paira no ar, aquela estonteante paisagem de Santa Luzia, os gritos estridentes das gaivotas, a dureza das rochas da Praia Norte e tudo mais que não se explica com recurso a palavras, por mais sentidas que sejam. Este é um excerto de um texto. Depois tem outro mais antigo. Isto foi tudo escrito durante a pandemia, portanto, num contexto um bocado especial para todos nós, não é? Uhum. Depois escrevi outro que este é assim. A noite é incrível, caraças se o é. Não falo da noite do punts ta punts, mas a noite das estrelas, das luzes alaranjadas, da fresca que cai a pedir um casaquinho pelos ombros, do cansaço nas pernas que não impede, mas antes impele a continuar caminho, correndo mais e mais, sentindo os apaziguadores aromas noturnos a beijar o olfato, a tocar a alma. Depois há tudo isto, multiplicado por 1000, que é a noite na minha terra. Quem diz que o vento é isto, que o frio é aquilo, perdoai-os, Senhor, que não sabem o que dizem. Há uma espécie de poder curativo na bruma que espreita, nos passeios gastos, pisados vezes sem conta, nos pregões das peixeiras que ecoam nas ruas adormecidas, no brilho do reflexo da nossa ponte velha sobre a calmaria das águas do Rio Lima. Longo suspiro dou, agradecendo poder sentir desta forma tudo aquilo que escrevi e tudo aquilo que nem sei como escrever. São dois excertos para... Onde é que partilhas ler é sempre mais... esses textos? Onde é que os partilhas? Partilho tenho página no Facebook e no Instagram com o mesmo nome, é Rui Passos Escritor, e eu vou partilhando assim umas coisitas. Às vezes um bocadinho mais, pode soar um bocadinho mais está aqui o poeta, ou está aqui o dramático. Não, é conforme o estado de alma, e é um bocadinho isto que nós também perceber que às vezes não é, nem, nós não estamos sempre felizes, não estamos sempre tristes, não estamos sempre não sei o que é, mesmo assim. E na escrita, a escrita também tem que ser um bocadinho reflexo disso. O que eu acho que tento fazer um bocadinho com a minha escrita, mesmo nos livros, é tentar descomplicar. Um bocadinho às vezes pensa, tu és escritor, eu nem gosto de dizer que sou escritor, pronto, apesar de na página estar, porque não as pessoas não chegam a mim, mas gosto de escrever sobre tudo isso. Porque às vezes tem-se muito conceito de escritor, é alguém muito, não é normal, só que gosto de escrever. Há quem goste de desenhar, há quem goste de fazer muitas coisas. Eu gosto de escrever e acho que é uma forma que eu tenho de chegar aos outros, mas também de chegar a mim. É aquilo que já te tinha dito há bocado. E pronto, é um bocado por aqui. A literatura é um bocado isto na minha vida, que é uma grande parte. Pronto, fico muitas vezes zangado porque não consigo, porque obviamente se eu queria vender muitos livros, então não queria, claro que queria. Queria que o livro chegasse o mais longe possível, os meus livros, queria que, não é que falassem de mim, mas queria que falassem dos meus livros, queria que, obviamente gostava de fazer isto algo mais sério, e não me ter que contentar com os espaços mortos que tenho nos intervalos do trabalho ou quando posso escrever. Mas é o que temos. Eu há pouco tempo publiquei a rubricar o contrato que assinei para este meu livro novo e só meti não desistir, não desistir, não desistir. E é um bocadinho isso, tipo, senão, quer dizer, se nós vamos deixar de lutar por aquilo que acreditamos, não quer dizer que eu me ache um Saramago dos tempos modernos, por amor de Deus, mas acho que o que escrevo tem algum sentido, não acho que seja assim um disparate total. Portanto, vou continuar a acreditar. Qual foi a reação ou crítica mais inesperada que tiveste? Tenho que pensar um bocado. Sabes que eu vou dar uma volta, mas eu vou voltar ao que tu me perguntaste. Quando eu lancei o primeiro livro, senti um entusiasmo enorme, tipo, ei, este gajo vai ser escritor, ou graças, e era o livro mais fraco de todos. Não é que não sei, eu acho agradável, mas é um livro, à beira dos outros, acho que não está tão bem conseguido. E toda a gente, eu senti um entusiasmo, tive uma apresentação cheia de gente e não sei o que mais, um entusiasmo enorme, foi o único livro que chegou à segunda edição, foi aquele. E depois sinto que se tornou uma coisa banal.
e tornou algo normal. E tipo, as pessoas acho que às vezes não conseguem perceber a importância que tem um feedback que nos dão. Epá, gostei daquilo, ou gostei daquele pormenor que tu escreveste, epá, e isso acontece-me mais até com os textos que eu escrevo, muitas vezes. As pessoas conseguem perceber onde é que eu queria chegar, ou focam-se no pormenor que eu escrevi para elogiar o trabalho, aquilo que eu escrevi, ou deixei de escrever. Ou é muito bom também. Aconteceu uma coisa engraçada. Quando começou a pandemia, a minha mulher é enfermeira. E eu escrevi um texto sobre. Um texto assim um bocado revoltado dos enfermeiros e das pessoas que não tinham cuidado com a pandemia, que não respeitavam e que tudo mais. E aquilo teve assim não sei como, os enfermeiros são uma classe relativamente unida e são muitos. Aquilo lá chegou a alguns que acharam por bem partilhar aquilo, e aquilo foi um texto que teve assim eu normalmente posso dizer que tenho tipo, sei lá, num texto muito bom, tenho 150 gostos na minha página do Facebook, é assim, uau, tipo, e naquele tive 4.000 ou 4.000 e tal, foi assim uma coisa, teve centenas de partilhas, eu nunca atingi números daqueles. Até a bastonária da Ordem dos Enfermeiros foi comentar aquilo, para teres ideia. E é muito bom quando sinto que, ok, eu escrevi isto e não foi só para mim. Alguém se identificou com isto. Nesse texto foi o extremo, muita gente se identificou. Nesse texto foi uma das vezes que eu me senti, não sei especificar um comentário que me tenha dito, ok, muito bom e que me tenha ficado, mas aquele próprio texto mexeu com algumas pessoas, e eu lembro, isso ficou-me marcado. Depois de resto, pronto, as pessoas costumam dizer, tu escreves bem, eu não sei o quê. Pronto, um elogio que eu gosto muito que me digam é, parece que te estou a ouvir a falar quando estás a escrever. Pronto, é uma coisa que eu gosto que me digam e muita gente me diz. Porque, pronto, ou então, obviamente, quem leu agora, obviamente que eu dei a ler o meu livro novo a 3, 4 pessoas, a minha confiança, aos meus amigos, e eles disseram, pá, que diferença, eles também são sinceros e também sabem apontar os erros, mas que diferença, pá, que crescimento, que coisa boa que tu fizeste aqui, está aqui uma... É pena que ninguém leia literatura de viagens, porque está aqui uma coisa mesmo boa, porque mais que uma literatura de viagens, é um relato pessoal, estás-te a abrir. Também outro comentário que me ficou muito foi, tu não achas que te expões demais nos livros, no caso do livro do Mais Além, que é o livro de viagens que eu tenho já publicado? E eu, não acho. Há quem goste de pôr fotografias dos filhos nas redes sociais, há quem goste de pôr outras coisas, e eu escrevo. Também sei que o público vai ser pouco. Se lerem 100 pessoas, 200, 300, 400, 500, vai ser muito. E estão a ler. São pessoas que, à partida, estão num registro diferente. Porque se nós não dermos um bocadinho, mesmo na escrita, se nós não dermos tu estás a conversar com alguém, e na escrita acontece mesmo, se tu não deres um bocadinho de título, quer dizer, não tornas aquilo pessoal, como é que tu vais identificar com quem está a escrever, com o autor, se tu não te estás a dar também? Se estás a falar tudo no vago, é assim, pronto. E os meus livros tentam ser um bocadinho isso, muito mais que um relato e traçar roteiros, porque eu não tenho que traçar roteiros para ninguém. É uma experiência pessoal, é um relato, uma experiência pessoal, é uma crónica, é tipo um diário de bordo, pronto, é basicamente isso. Portanto, os elogios têm a ver com isso. Quando me dizem que, opá, estou-te a ver a falar comigo, quando tu escreves, isso é muito engraçado. Pronto, será esse talvez o maior elogio para já que me fizeram, digo eu. Se é um elogio, se pode considerar assim. Rui, muito obrigado por este café. Foi longo, foi um café bem cheio. Mesmo, não, sério, passou mesmo rápido, não estava. Eu quando olhei agora, vendo para as horas, a pensar, já não é por nada. Eu estabeleci um limite mais ou menos de tempo também para quem nos está a ouvir. Claro, O que é bom claro, também tem que ter o seu princípio, meio e fim. E gostei muito de conversar claro que sim. contigo. Confesso que não estava nada à espera da parte das camisolas e pensava que íamos falar muito mais da parte dos livros, mas acho que se complementou bem as duas partes, as tuas duas paixões grandes que tens neste momento. Muito obrigado por essa partilha, e tanto um projeto como o outro. Depois, obviamente, quando partilhar esta conversa, também irei lá pôr as ligações respectivas para cada uma delas, mas fica para quem nos está a ouvir, podes deixar novamente o convite às pessoas para acompanhar esses dois projetos que tens. Sim, pronto. O projeto da escrita, esse sim é o mais importante. Pronto, eu ocupei-me demasiado nas camisolas, é realmente uma paixão. Falta-me a do Nogueirense, não sei se conhece alguém que tenha jogado lá. Conheço, claro que sim. E olha, eu consegui a minha de Santa Luzia. Eles conseguiram Mas é arranjar. futebol ou é futsal? Futsal. Ah, é de futsal. Tu Tá bem. jogaste futsal no Nogueirense? Joguei. Não jogaste? Pronto, é isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. Não, pronto. Rui Passos, escritor, Facebook, Instagram, Museu do Futebol Vienense no Facebook.
Pronto, porque no Instagram eu também tenho lá as camisolas, mas é uma página que ainda tem a generalidade da minha coleção, portanto ainda não está identificada assim. Ok. Está bem, Zé? Olha, Oi, muito obrigado. obrigado pelo Vou convite. só terminar Desculpa, a conversa, não, vou só deixei falar terminar muito. este café para quem nos está a ouvir ou a ver, não sei muito bem. Muito obrigado por ter estado desse lado. Acompanhe então os projetos do Rui e também vá acompanhando, continuando a acompanhar aqui o Café na Praça. Para a próxima semana mais uma conversa, mais um convidado do Alto Minho para dar a conhecer. Fique bem, até a próxima semana.